o sistema de ensino que é responsável, né, por fazer, articular, né, que nem diz aqui, articular esses aspectos, esses mecanismos para que possa atender em caráter preventivo, combatendo a evasão. Então, por meio de suas ações, a Secretaria SED, a Secretaria de Estado de Educação, busca implementar políticas públicas educacionais de prevenção e combate ao abandono e evasão, procurando evitar a infrequência escolar injustificada, efetivar o direito ao acesso, permanência e sucesso das crianças e adolescentes na escola. Por quê? Porque é responsabilidade do Estado, é responsabilidade do município, é responsabilidade do sistema de ensino que esse aluno esteja na escola. Se ele não estiver, vai ser cobrado. O que foi feito? O que o sistema de ensino está fazendo para diminuir a evasão? Vai ter evasão? Vai ter abandono? Vai ter várias situações. Mas nós precisamos prevenir. Nós precisamos ir em busca do que está acontecendo para solucionar esses problemas. Acabei de falar para vocês, um simples fato da menina ter absorvente não vai para a aula. E talvez muitos de nós, né, escola, não temos essa noção, porque ela não vai contar, não tem dinheiro para absorver. Isso é uma das coisas, né? Acabei de falar para vocês, muitas vezes não tem comida em casa, muitas vezes não tem uma roupa, entende? Vários aspectos que acabam fazendo com que esse aluno não vá para a escola. E se é um direito dele, é uma conquista estar dentro da escola, se ele não for, quem que é o responsável? E o que pode ser feito para que ele retorne à escola? Então, combate à prevenção ao abandono e evasão escolar. Então, nesse documento Paraná 2017, diz o seguinte: as reflexões sobre as situações de abandono e evasão escolar são muito recorrentes nas instituições de ensino. Porém, esse movimento também deve ser realizado por toda a sociedade, no entendimento que, garantindo a permanência e sucesso dos estudantes na educação básica, também se garante o desenvolvimento econômico e social do país. Assim, à medida que o nível da escolaridade aumenta, maiores são as condições que o cidadão superar situações de subemprego, desemprego e pobreza, a sociedade diminuir índice de desigualdade e violência. Então, o objetivo maior é ter uma população com maior escolaridade, maior conhecimento, né? Então, além desses aspectos dele ter esse direito à educação, também melhora toda a sociedade, e nós somos responsáveis por isso, de fazer com que esse aluno, essa criança, esse adolescente, estejam na escola. Fazer o possível para que ele participe, para que ele tenha sucesso, para que ele desenvolva na escola. Então, a melhor coisa a fazer, realmente, é prevenir a evasão escolar e o abandono. Por isso que eu sempre digo para vocês, né? Essa situação que nós estamos vivenciando da pandemia. Essa situação, ela trouxe um aspecto muito cobrança, né? Por que o aluno está faltando? Onde está esse aluno? Tal? Mas tudo isso é em decorrência das leis. As leis cobram também ao sistema de ensino. Quem que cobra? O Ministério Público cobra de quem? Por exemplo, da Secretaria Estadual de Educação ou da Secretaria Municipal de Educação. Que ações estão sendo feitas, que é um direito. Ainda bem que cobram. Mas também tem que verificar, né, que nem essa situação que nós estamos vivenciando, vários outros aspectos, né? Só que foi algo que a gente não esperava, né? Essa pandemia e, de repente, pode verificar, muitos alunos não têm acesso à internet, ou muitos alunos têm na casa 4 crianças, adolescentes, e um celular, um computador, daí os dados não são só para um, são para 4, né? Os dados móveis, daí gasta tudo, daí não tem, né? Daí aquela confusão, deve dar uma confusão danada. Então, teria que observar esses aspectos. O município já observou, né? Apesar que o estado também tinha aulas através da TV. Então, tudo para ajudar para que o aluno tenha o seu direito respeitado. Tá? Então, esse é o aspecto principal. Nesse sentido, o artigo 227 da Constituição Federal determina que é dever da família, da sociedade e do Estado. Esse artigo 227, ele é bastante falado e discutido. Tá? É um artigo que direciona também a muitas questões de concurso. Artigo 227. Por quê? Porque o artigo 227 da Constituição, ele passa a responsabilidade a todos nós.
A responsabilidade de educar não é mais da família apenas ou do Estado, se a família não deu certo. Vamos verificar novamente aqui, ó. Dever da família, da sociedade, então somos todos nós, e do Estado, assegurar a quem? As crianças e adolescentes, o direito à educação. Além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência. Então, quem fala isso para nós é a Constituição Federal. Além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência. O que é negligenciar? Se ele não está indo para a escola, que é um direito, e eu não faço nada, eu estou negligenciando. Eu estou fazendo de conta que nada está acontecendo, e pode estar acontecendo. Então, todos nós temos a responsabilidade de observar o que está acontecendo. Se esse aluno não está indo para a escola, se ele evadiu, se ele abandonou, por que motivo? Então, é responsabilidade de todos nós. Quem que fala isso? A Constituição Federal. A Constituição Federal fala dessa nossa responsabilidade, da família, do Estado, da sociedade. Assegurar essa criança o direito à educação, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência. Também a LDB, em seu artigo 5º, evidencia que o poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá zelar junto aos pais. Então, o poder público, o Estado, ou o poder público em geral, Estado, município, União Federativa, na sua competência federativa, deverá zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola, assegurando, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório. O ensino obrigatório, por isso que alterou. Lembra que eu falei para vocês? Antes era o ensino fundamental. Daí era cobrada essa responsabilidade. Agora é a educação básica. A educação infantil ao ensino médio, 4 a 17 anos. Então, nós temos que fazer com que essa criança esteja na escola, esteja exercendo o seu direito à educação. Tá? Então, nós não podemos, de forma alguma, deixar, tanto é que diz assim, a LDB, o poder público deverá zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Se o aluno faltar, os pais têm que saber, os pais têm que serem chamados, os pais têm que falar o porquê que não está indo para a escola. E o poder público tem que cobrar esses aspectos. Eu já falei isso para vocês, vou retomar, Eu gosto de retomar, certamente vocês irão aprender. Outras coisas que eu já falei várias vezes. Se não está indo para a escola, houve alguma situação. Então, precisa verificar. E se ele não está indo para a escola, quem que não oportunizou o seu direito? Então, vai ser cobrado de quem? Família, eu já falei isso para vocês, Família, porque fulano, porque Joãozinho lá, vou dar um nome, O fulaninho lá, fulaninho está vindo para a escola. Tá? A família vai dar um parecer. Se a família não der o parecer, escola. O que você fez, escola? Vai ser cobrado. A escola eu chamei, eu encaminhei, eu busquei, fiz tudo isso. Tá. A escola fez, e daí, além de fazer tudo isso, é responsabilidade da escola. Fez, verificou, não retornou, tenho que comunicar ao conselho tutelar, viu? Não para de ser essa cobrança. Daí é cobrado o conselho tutelar. O conselho tutelar, o que fez? Chamei, verifiquei e tal, fiz os encaminhamentos ao Ministério Público. Entende? Então, é cobrado de alguém essa responsabilidade se a criança não está vindo para a escola. Criança, adolescente, no ensino obrigatório, já retomei, dos 4 aos 17 anos. Ensino obrigatório tem que estar na escola. E se não está, quem que é o responsável? Então, fundamentado na Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente também dispõe sobre essa corresponsabilidade, determinando a família. Em seu artigo 129, inciso 5º, no Estatuto diz o seguinte: é sua obrigação matricular da família, matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar. A Constituição veio falar da nossa responsabilidade.
A LDB vem enfatizar, ou melhor, antes do estatuto, né? Porque é 90 estatuto e a LDB 96. Então, tanto um documento quanto o outro vem enfatizar o que já dizia na Constituição. Tá? Então, o estatuto também vai cobrar esses aspectos. Precisa acompanhar a frequência e o processo de ensino. Como que esse aluno está indo? Por que tudo isso? Já falei para vocês e vou retomar. Porque é direito à educação. Então, de forma alguma, esse direito tem que ser violado. E se ele for violado, por quem que ele está sendo violado? Quem que não está oferecendo? Então, é uma responsabilidade muito grande. Nós estamos na pandemia, mas a cobrança está sendo da mesma maneira. Porque se essa criança e esse adolescente não estão na escola, o que está acontecendo? Então, o Ministério Público está em cima do sistema de ensino cobrando. Precisa ter, precisa fazer, precisa buscar. A busca ativa, por isso que foram atrás por conta de tudo isso, gente. Porque é direito. E se ele não for efetivado, então verifique, né? Às vezes a gente, eu sou professora também, né? Às vezes a gente fica até angustiado, porque fica cobrando, mas o que eu vou fazer se não vem, né? Mas tem que ser feita essa cobrança. Falei para vocês, quando eu fui conselheiro tutelar, eu tive um outro lado, uma outra visão. Esse aluno que não está dentro da escola, muitas vezes está acontecendo as piores situações, as piores violências que ele está sofrendo. Eu não digo só violência de abusos sexuais, eu digo violência psicológica, violência de estar passando fome, passando necessidade, né? Então, são várias situações que acontecem e ele está fora da escola. Então, por isso que nós temos que fazer algo para que ele esteja dentro da escola. Então, aos dirigentes, o combate à prevenção, abandono e evasão escolar. Aos dirigentes de escolas, conforme o artigo 56 também do Estatuto da Criança e Adolescente, cabe a comunicação ao Conselho Tutelar dos casos de reiteração de faltas injustificadas de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. Esse artigo eu já trabalhei com vocês e já falei, lembra? Artigo 56, que está sendo cobrado nessa prova. Artigo 56 é de responsabilidade de quem? Dos dirigentes escolares. O que? Comunicar ao Conselho Tutelar. O que? A falta injustificada ou evasão escolar. Se não comunicar, vai ser cobrado. Por que do dirigente da escola? Porque direciona a alguém a responsabilidade. Então, a lei, o estatuto, ele direciona, porque ele podia dizer assim, é a responsabilidade da escola, tá? Podia falar assim nesse artigo. Né? Vamos dizer assim, que fizessem lá um artigo, é a responsabilidade da escola comunicar. Daí a escola ficava passando, não, mas é responsável do diretor, não, é do professor, não. Daí um ficava jogando pro outro, não, ele já direciona, é do diretor, dirigente da escola. Por quê? Porque vai ser cobrado dessa pessoa, desse dirigente, que é, né, gestor, diretor, tá? Daí, depois, nos outros artigos, nós verificamos que é a responsabilidade do professor comunicar, né? Comunicar ao dirigente da escola, ao gestor, para que ele comunique ao Conselho Tutelar, porque não tem como cada professor ficar comunicando. Então, quem é responsável é o gestor da escola. Mas também outro aspecto, depois de ter verificado tudo, verificado, ligado, chamado os pais, ter feito todas as ações, como diz aqui, esgotados os recursos escolares. Esgotei, já chamei, já liguei, já mandei carta, já fiz de tudo, e-mail, né, WhatsApp, agora é novo, né, a forma de comunicação. Mas mandei WhatsApp, mandei, né, e-mail e tal. Mandei carta, quase não se usa, né? Mas ainda tem. Fez de tudo. Não veio ninguém. Tá? Mas fez. Então, essa responsabilidade da escola está de acordo com o que está sendo cobrado na lei. Então, no artigo 56 do Estatuto que diz esses aspectos, tá? Então, a responsabilidade dos dirigentes da escola. Comunicar ao Conselho Tutelar os casos de reiteração de faltas injustificadas e evasão escolar, esgotados os recursos escolares. Já ao poder público, nos artigos 54 e 98, incumbe de recensear os educandos do ensino fundamental. Então, verifique.
Aqui passa a responsabilidade a quem agora? Ao poder público, artigo 54 e 98 do Estatuto. Incumbe de recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsável pela frequência à escola, bem como aplicar as medidas de proteção à criança e adolescente sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados. Então, nesses artigos do Estatuto, passa ao poder público essa responsabilidade. O que é recensear? Verificar quantos alunos tem, quantos, né, precisam cursar, quantos estão matriculados, quantos passaram, quantos abandonaram, e assim por diante. Sempre ter esses dados, né? Esses dados sempre sendo atualizados. Essa é a responsabilidade do poder público, tá? Recensear e também zelar esses aspectos da frequência desse aluno. Se esse aluno não está vindo, temos que fazer algo para que ele retorne. Porque é direito, já falei várias vezes para vocês. Quando é direito, tem que ser respeitado. Então, assim, essa legislação, o Estatuto, também prevê punição a qualquer forma de ação ou omissão que venha ferir os direitos das crianças e adolescentes. No artigo 212 do Estatuto, diz o seguinte: para a defesa dos direitos e interesses protegidos por essa lei, são admissíveis todas as espécies de ações pertinentes. Inciso 1º, aplicam-se as ações previstas nesse capítulo às normas do Código do Processo Civil. Então, vai responder um processo a pessoa que não ofertar ou não comunicar, né, ou a evasão, porque eu acabei de falar para vocês. Por isso que direciona essa responsabilidade, né, às pessoas, o poder público, Secretaria Estadual e Secretaria Municipal de Educação. Claro que são os secretários, né? Gestores, dirigentes das escolas. Então, essa responsabilidade. Pais, todos são responsáveis, que a Constituição já falava esses aspectos. A Constituição Federal já dizia que é nosso dever zelar, oferecer a educação. Tá? E também não podemos, de forma alguma, negligenciar, de forma alguma, fingir que não está acontecendo, ou, por exemplo, não oportunizar para que aconteça. Também, inciso 2º do artigo 212 do Estatuto, contra atos ilegais ou abusivos da autoridade pública, ou agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições do poder público, que lese direito líquido e certo previsto nessa lei. Caberá ação mandamental que se regerá pelas normas do rei do mandato de segurança. Em resumo, né? A pessoa vai responder processo por isso, de acordo com o Código Civil, né? E pode, de repente, ter consequências por não oferecer. Como eu falei para vocês, o que resume tudo isso? É um direito e não pode, de forma alguma, alguém não oferecer, tá? Então, é responsabilidade muito grande. Então, nesse sentido, o abandono escolar se constitui numa grave forma de violência contra a criança e adolescente. Eu já falei várias vezes para vocês. Se não está oferecendo, está violando um direito. Por isso que é uma grave forma de violência. Por quê? Vamos pensar assim, né? Por que grave forma de violência, né? Não oferecer a escola? Observa as consequências de uma vida por não estudar. Quantas oportunidades essa criança, esse adolescente perderam por ser negligenciado, por não ser ofertada a educação para ele com qualidade. É sério o negócio, né? É o que eu disse para vocês numa das nossas aulas. Quando o professor não falta bastante, né? E de repente não se preocupa com esse aluno, entende? Não que a sua falta, muitas vezes, suas faltas são justificadas por vários motivos, né? Eu já fui diretor, já fui gestor, então a gente sabe que muitas vezes tem várias situações que o professor não tem, não estou dizendo esse aspecto. Estou dizendo daquele professor, professora que a gente conhece, né? Que eu já tive situações como diretora, que a professora disse bem assim, viu? Todo mês eu vou faltar, né? Eu vou apresentar um atestado, né? O direito dela. Mas ela falou, eu disse bem assim, viu? Não se preocupe comigo, se preocupe com aquela criança do 6º ano, que não está tendo a sua aula. Então, é essa responsabilidade que nós temos que ter. Hoje, o faltar, tá? Eu tenho que pensar em quem? Nessa criança.
E a minha aula tem que ser a melhor, para que ela supere todas as suas dificuldades e consiga vencer na vida. Ela depende da minha aula, ela depende do que eu falo, ela depende da minha explicação. Então, eu vou fazer de tudo para que ela desenvolva. Nós, como professores, a nossa responsabilidade é muito grande. E eu penso assim, é algo gratificante, é algo edificante, quando nós assumimos tudo isso, né? Então, é uma reflexão, né? O abandono se constitui nessa grave forma de violência, cuja prevenção e combate compete aos mais diversos órgãos da administração pública e segmentos da sociedade, que a partir da apuração de suas causas deverão estabelecer estratégias de ação conjunta e coordenada, evitando a infrequência escolar e efetivando o direito ao acesso e permanência à educação em condições igualitárias. O que é isso? Se a Constituição Federal disse que é nossa responsabilidade, então todos nós somos responsáveis se esse aluno não vem para a escola. Então é cobrado de toda a sociedade. Entende? Essa responsabilidade. Então todos nós temos que verificar e conduzir para que esse aluno venha bem para a escola. Por isso essa rede de proteção. Essa rede de proteção foi feita com esse objetivo, de repassar a responsabilidade a todos por esse direito à educação ser efetivado. Certo? Então, se a criança não está vindo, por que motivo? Ela está doente, então vamos verificar o aspecto da saúde. Essa criança não está vindo por conta de estar passando foto, vamos verificar a assistência social. Tá? Essa criança está vindo por conta de vários problemas que podem acontecer, então vamos encaminhar para quem vai nos ajudar, para quem vai orientar, porque a escola sozinha não consegue. Então precisa dessa rede de proteção, essa rede de proteção que nos auxilia. Então, segundo o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, ele dá um conceito técnico de abandono. Ele diz o seguinte, o INEP, refere-se à situação em que o estudante deixa a escola num ano, mas retorna no ano seguinte, abandono, tá? Então, o que é abandono segundo o INEP, Situação em que o estudante deixa a escola no ano, mas ele retorna no ano seguinte, então ele abandonou. Agora, evasão é a situação em que o estudante sai da escola e não volta mais para o sistema, tá? Ele evadiu-se. Eu não sei onde ele está. Ele foi embora, mas eu não sei se ele foi para outra escola, se ele fugiu, se ele casou, se ele mudou de estado, de cidade, não sei, evadiu-se. Agora abandonou. Esse ano ele não veio, faltou, abandono. Daí o ano que vem ele está matriculado novamente lá na escola, Rosilene. Até mesmo a falta de material escolar, deixa eu ver aqui que isso pode aqui. Até mesmo, a Rosilene falou o seguinte, até mesmo a falta de material escolar faz com que exatamente, Rosilene, infelizmente, eles passam dificuldades. Vamos ser bem, às vezes material escolar, uniforme, lá na escola que eu era diretora, José Elias, nós tínhamos alunos que eles iam com tênis na hora de jogar futebol, eles tiravam o tênis. Daí eu não entendia, Daí eu dizia assim, viu, mas, por exemplo, se eu fosse jogar futebol, eu não jogo futebol. Mas se eu fosse jogar futebol, eu ia querer ficar com tênis para ficar mais forte o chute, na minha concepção, Eu não entendia, eu disse, por que tiram o tênis para jogar futebol? Daí uma professora, uma pessoa que conhece lá, disse, viu, Carmen, eles tiram porque o piso é um piso, assim, ruim, não é um piso liso, e eles gastam muito o tênis dele. Depois eles não têm outro. Eu fiz um projeto, nós arrecadamos mais de 250 pares de tênis e doamos para essas crianças. Doei escondido, Chamava um lá, escolha um tênis, de crianças de escolas particulares, ou não precisa ser nem escola particular, mas de outras escolas, que de um ano para o outro deixa, Nossos filhos também, quantos deixavam, deixo. Agora não, porque meu filho já está grande, mas quando estão naquela idade, mudando rápido, Um ano se compra o tênis em começo do ano, no meio do ano já não serve mais, porque cresceu, E daí fica o tênis novo. Então nós arrecadamos e doamos. Mas às vezes eles faltam por conta de não ter um tênis, não ter, Por isso que o uniforme também é importante, porque torna-se melhor
esse acolhimento na escola, né? Segundo o INEP, o que nós precisamos saber? O INEP diz o seguinte: abandono a situação em que o estudante deixa a escola no ano, retorna no outro. Evasão é a situação em que o estudante sai da escola e não volta mais. Então, nós temos que saber esse conceito de acordo com o INEP. Agora, a Secretaria de Estado de Educação do Paraná, a CE de Paraná, além de assumir essa concepção descrita pelo INEP, também entende como abandono escolar a situação em que o estudante apresenta infrequência alternada. Então, a CED direciona esses aspectos para nós atendermos. O que é essa infrequência alternada? Abandono o processo escolar durante o ano letivo, tá? Com excessivo número de faltas, o que pode resultar em reprovação por frequência. Além disso, compreende como evasão a situação em que o estudante, o seu responsável, não realizando a rematrícula para o ano seguinte, fica fora do sistema. Também a Secretaria de Estado de Educação verifica esses dias alternados, né? 5 dias consecutivos ou 7 alternados. Então, já é um alerta para verificar por que o aluno está vindo, tá? Porque começa a faltar, opa, o que está acontecendo? Certo? Então, a Secretaria já nos alerta nesses aspectos, para verificar o que está acontecendo com o aluno quando tem, né, essas faltas consecutivas ou alternadas. Então, já é um índice para você fazer algo, né, para verificar o que está acontecendo, tá? Porque senão, daí depois aumenta muito o número de faltas e daí fica até difícil retomar, né? Então, a CED orienta que as instituições de ensino comecem a realizar os primeiros encaminhamentos, já acabei de falar para vocês, mas aqui retoma, né, nesse slide. A partir de constatados 5 dias consecutivos de faltas injustificadas. Se justifica a falta, muito bem, justificou, gente. O problema não é o faltar, tá? O problema não é o faltar. Faltou aluno, a mãe leva lá. Tem mãe que é bem organizada, pai que é bem organizado, né? Tem família que você nem precisa, você pensa, o aluno já está lá com atestado, já está tudo organizadinho. Você nem se preocupa, né? Tem mãe que é muito responsável, mãe, pai, família, né? Que bom que tem essas pessoas. Mas tem uns que, às vezes, por algum motivo, né, acontece alguma coisa, não aviso. Então, a gente precisa saber por quê. Então, se faltou, não justificou, opa, o que está acontecendo? É um alerta, tá? É um alerta para que a gente verifique. Já não esperar ficar 30, 50 faltas. Verificar já nessas 5 consecutivas. Faltou 5 dias. Uma semana, né? Da segunda a sexta, faltou. Ou não precisa ser, né? Mas já dá uma semana, por exemplo, de falta. Faltou porque faltou. Chama lá o aluno. Eu ainda bem que tinha pedagogas que trabalhavam comigo. Nossa, elas faziam esse controle certinho. Faltava, ela já chegava. Daí o aluno já ficava assustado, né? Já levava atestado, já verificava, já encaminhava. Porque muitas vezes é por motivo de alguma doença. Então vamos fazer um encaminhamento à saúde. Por isso essa rede de proteção. Entendeu? Aconteceu alguma coisa, uma doença, então vamos encaminhar. Em várias situações que acontecem que a gente precisa saber, tá? Ou, né, pelo estudante, ou 7 dias alternados. Em até 60 dias, independente do período avaliativo, esse 8 que não tem nada a ver, né? No intuito de que essas faltas não se efetivem com o abandono escolar. Isso aqui é errado. Então, no intuito de que essas faltas não se efetivem com o abandono escolar. Então, não dá para esperar tornar-se abandono. Faltou 5 dias, tá, consecutivos, 7 alternados, já vai ser chamado, já vai ser verificado. Não dá para esperar, né, ver um monte de falta, daí depois assim, viu o que está acontecendo? Daí já aconteceu quantas coisas? Já perdeu o ano, já perdeu disciplina. Enfim, se é um direito dele estar na escola, por isso que é bom esse aspecto da secretaria, nos direcionar a comunicar logo. Porque se é um direito, não estou vindo para a aula, tá? Daí a gente vai verificar o que aconteceu para resolver já o problema, não ficar esperando. Se você ficar esperando, depois o problema se agrava mais, o aluno faltou mais, e ele retornar é muito mais difícil. Se você faltou 5 dias e já verifica o que aconteceu e já retoma, mais tranquilo. Agora, se faltou 60 dias, muitas vezes o aluno não quer nem voltar, né? Então, nós precisamos resolver logo, né, no começo, já. Isso é uma prevenção, né, contra o abandono e a evasão também.
Salienta-se, então, o importante papel da escola no acompanhamento diário da frequência dos estudantes, apurando o número de faltas de modo a evitar preventivamente o abandono, como nós já falamos, na investigação e identificação das possíveis causas que levam estudantes ao abandono, além da busca por iniciativas pedagógicas que visem a permanência e sucesso estudante. Como eu falei para vocês, identificou, já chama, já verifica o que está acontecendo, o que pode ser feito, o que pode ser encaminhado para que retorne à escola. Tá? O quanto antes. Certo? Então, por isso que essas ações devem ser feitas intensivamente, sem poder perder, né, deixar de lado, não. Precisa verificar no momento, já buscar, já procurar, já. Quando a escola se organiza, ela faz um trabalho intenso, sempre recupera alguns alunos, né? Tá? Então, é nossa responsabilidade. Ademais, o contato da escola com os pais precisa ser frequente e direto, destacando a responsabilidade da família quanto à educação e formação dos filhos. Por isso que eu disse, a lei nos direciona também essa responsabilidade dos pais. Quem falou isso foi a Constituição Federal, a LDB, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Os pais têm que matricular, têm que acompanhar a frequência e o desenvolvimento do aluno na escola. Então, se essa responsabilidade é dos pais, os pais têm que estar acompanhando a frequência, está indo para a escola, tem que ir lá, terminando, agora é o trimestre, né? Terminando o trimestre ou bimestre em cada instituição, depende de cada instituição, vai verificar, está faltando, como é que está indo? Por isso que ele tem que ir lá assinar, verificar o boletim, como é que está a frequência. Ele tem que fazer esse acompanhamento. Nós temos também que passar essa responsabilidade aos pais. Eles são os pais. Eles que têm que saber, mais do que nunca, ofertar aos seus filhos uma educação de qualidade. Estar acompanhando para que eles vão para a escola, para que eles não faltem. Né? Então, também nós temos que passar essa responsabilidade a eles. Não, a gente diz como escola muitas vezes assume tudo, né? Não. Nós temos que fazer o nosso papel e passar também para os demais a sua responsabilidade. Então, os pais também têm que ser chamados. Muitas vezes eles precisam também da nossa ajuda, né? Cada caso é um caso, não dá para generalizar, não dá para dizer que é a mesma coisa. Cada situação é diferente. Mas nós precisamos chamar os pais a essa responsabilidade. Também é fundamental a articulação da comunidade escolar, que nós falamos, e da rede de proteção à criança e adolescente, com o intuito de promover a reintegração escolar dos estudantes. Somente esgotados os recursos, né, que vai ser comunicado ao Conselho Tutelar, que vai aplicar as medidas cabíveis conforme está no Estatuto. Também vai ser no Conselho Tutelar, eles vão encaminhar, vai verificar o que precisa ser feito. Né? Então, o Conselho Tutelar também faz os encaminhamentos necessários de acordo com a necessidade, de acordo com o que está acontecendo. Mas é responsabilidade de todos fazer algo para que essa criança esteja na escola. Essa criança e adolescente. Quando eu falo criança, é dos 4 aos 17 anos, criança e adolescente. Tá? Na educação obrigatória. É isso que nós temos que ter em mente. O que é essa rede de proteção à criança e ao adolescente? Então, a Constituição Federal, no seu artigo 227, que eu já falei para vocês agora há pouco, é um grande marco quanto à defesa dos direitos da criança e adolescente, pois com base no princípio da prioridade absoluta, também outra palavra que eu já falei para vocês, o Estatuto nos fala dessa prioridade absoluta, mas quem falou primeiro foi a Constituição Federal. Direcionou essa criança e adolescente como prioridade absoluta. O que é prioridade absoluta? Nós precisamos cuidar deles nesse momento, senão eles crescem. Isso é, né? Eu resumindo a lei para vocês de uma forma bem mais simples. A gente fica pensando o que é, né? Prioridade absoluta. Eles estão em processo de desenvolvimento, nós temos que cuidar agora. Se nós não cuidarmos agora, eles crescem. E perdeu aquele tempo. Por isso que eles têm que ser a nossa prioridade. Prioridade do Estado, prioridade da família, prioridade da sociedade, prioridade do poder público. Prioridade de todos nós. Nós que somos os responsáveis por desenvolver crianças sadias, crianças melhores, crianças que vão fazer a diferença na sociedade. O Estatuto, ele trouxe isso, né, a primeira Constituição Federal, mas o Estatuto, eu sempre digo os aspectos bons do Estatuto,
ele nos trouxe essa reflexão, né? Nós cuidarmos dessa criança. Eu estava vendo esses tempos alguns vídeos, existem tribos que todos são responsáveis pelas crianças. Tribos africanas, eles cuidam de suas crianças, todos os adultos, diferente de quem seja, eles são responsáveis por suas crianças. E daí mostrou várias culturas também dessa responsabilidade da educação da criança. Quando torna-se prioridade, você educa muito melhor. Por isso que nós temos que nos preocupar o que está sendo passado para as crianças, o que elas ouvem, né? Quais os espaços que estão sendo feitos para elas. Nós temos que cuidar de todos esses aspectos, para que se criem crianças saudáveis, melhores, né? Então é nossa responsabilidade. Tem que cuidar muito disso, né? Então o que diz o artigo 227, de novo, né? Eu já falei para vocês, é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, os direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura. Então, aqui no artigo 227 da Constituição, e também depois ele vai retomar lá no Estatuto, ele vai falar sobre todos esses direitos. Então, nós temos que cuidar da criança de todos esses aspectos aqui, ó. Lazer, profissionalização, a cultura, dignidade, vida, alimentação, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. Além, a Constituição diz o seguinte, ó, o Estatuto também retoma, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência. De forma alguma nós podemos negligenciar, discriminar, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então nós não podemos, nós temos que colocar a salvo de todas essas coisas ruins. Nós somos os adultos. Nós que temos que cuidar. Toda forma de negligência, se existe um direito, nós temos que fazer esse direito aonde eu estiver, como professora, como médico, como advogado, qualquer pessoa, né, na sua profissão. Por exemplo, né, a lei diz o seguinte, se chegar uma criança para o médico atender e o médico desconfiar que alguma coisa aconteceu, ele tem que comunicar, senão ele responde por isso, porque é a responsabilidade dele. Ele não vai atender uma criança e desconfiar assim, nossa, né, ele está roxo de uma forma que não é normal, tal, o que aconteceu aqui? Ele tem que comunicar, por mais que seja suspeito, ele acha, ele não tem certeza, tem que comunicar. Porque se for alguma coisa, vai ser verificado. Se não for, que bom, maravilha, essa criança continua, né, crescendo. Mas se for, ele tem que comunicar, senão fica responsável. E nós, professores, a mesma coisa. Se chega uma criança e fala alguma coisa para nós, né, que sofreu algum abuso, alguma coisa, ou nós desconfiamos da forma que ela está roxa, alguma coisa, se desconfia, tem que comunicar, tá? Desconfiando, tem que comunicar, é nossa responsabilidade. É grande. Nessa perspectiva, o Estatuto da Criança e Adolescente regulamenta esse artigo, acabei de falar para vocês, determinando ações referentes aos segmentos da comunidade responsável pela efetivação dos direitos. No seu artigo 86, diz o seguinte: a política de atendimento dos direitos da criança e adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, dos distritos e dos municípios. Essa é a rede de proteção. Então, esse conjunto articulado. Por que conjunto articulado? Isso, porque não precisa esperar, né? Assim, por exemplo, a criança precisa de atendimento e daí vai lá, entra numa fila. Não deveria ser assim, segundo o Estatuto, nessa rede de proteção. Deveria ser assim, ó, ela tem direito à saúde. Ela está na escola. Na escola identificou algo, vai ser encaminhado logo lá, nessa rede de proteção. Porque ela precisa desse atendimento, que é direito dela, para ela ir bem na escola. Eu já falei para vocês uma situação de um aluno meu, que eu lá, né, quando eu comecei a trabalhar
há mais de 30 anos atrás, tinha um aluno meu que ele pegava o livro e trazia muito perto, né? E eu era professorinha, novinha, formada do magistério, não sabia, né? Ficava achando estranho ele trazer o livro muito perto. Aí comecei a desconfiar, mas alguma coisa está errada. E daí, né, fomos encaminhar, ele tinha problema de visão, ele não enxergava, ele estava na primeira série, né? Estava sendo alfabetizado. O que foi feito? Foi feito um óculos e, nossa, melhorou a letra, melhorou a autoestima, melhorou quantas coisas. Então, o que foi feito? Um encaminhamento. Claro, no tempo que eu trabalhava não tinha estatuto ainda, né? Mas veja, hoje nós identificamos algo, temos que comunicar, temos que encaminhar, tá? Para que seja atendido esse adolescente. Muitas vezes é visão, muitas vezes é quantas outras coisas que acontecem, que ele precisa de um atendimento o quanto antes, porque ele é prioridade absoluta. Prioridade absoluta é isso, atender ele agora, não dá para nós deixarmos atender daqui 10 anos, daqui 10 anos já é um adulto. Você tem 8 hoje, 18, pronto, né? Essa responsabilidade, tá? Então, o estatuto fala esses aspectos, né? Dessa política de atendimento. Então, nós estamos falando da rede de proteção. A rede de proteção, ela é importante nesse aspecto. Teve uma situação, precisamos atender, agora, vamos encaminhar para essa rede de proteção. Essa rede de proteção deve estar articulada a esse atendimento. Não tem que ficar esperando atender, entendeu? Vou lá entrar numa fila. Não, atender agora, vamos lá, já encaminhamos lá, já faz esse atendimento. Então, a lei, né, o artigo 86 do Estatuto, direciona esses aspectos. Todos nós somos responsáveis, a Constituição já dizia, o artigo 86 diz assim, então vamos agilizar esse aspecto de atendimento, tá? Porque é prioridade absoluta. Por isso que eu disse, a lei se encaixa sempre, né? Esse conjunto articulado citado no Estatuto configura a denominada rede de proteção, como eu acabei de falar para vocês. Atuar em rede pressupõe o compartilhamento de objetivos e ações de várias instâncias institucionais em prol do objetivo comum, de forma articulada. Acabei de falar. Prioridade absoluta é essa criança e adolescente, todos nós vamos atender, tá? Então, ele vai ter os vários atendimentos que são necessários, que ele tem direito, pronto. A lei que está dizendo isso, né? Então, não é ninguém que está achando alguma coisa, é lei e deve ser efetivado. Outro aspecto, também é uma alternativa de organização, possibilitando processos flexíveis, como eu falei para vocês, a construção de vínculos mais horizontais, de interdependência e complementaridade, além de promover conectividade, descentralização hierárquica das instituições e o compartilhamento de responsabilidade. Então, tudo isso eu já falei para vocês nesses aspectos. Precisa atender? Essa rede de proteção vai fazer esse atendimento. Tá? É a mesma coisa que se a criança vai lá no atendimento da saúde, lá, daí observa que ela precisa de escola, tem que ser encaminhado já para a escola, já direciona, entendeu? Esse encaminhamento. Não precisa esperar falar, então tem que efetivar os direitos que ela tem. Se também nós respondemos por negligência, se não fizermos, né? Essa rede, ela não é tão simples de ser feita, tá? Ela não é, porque o que acontece? De repente, cada segmento não sabe se organizar bem. Ela demorou muito tempo para se efetivar realmente. Porque cada um fazia assim, eu faço a minha parte, você vinha aqui, mas eu não sei mais buscar, né? Essa rede, várias vezes, eu participei de várias reuniões, já quando eu fui conselheiro tutelar, nós participávamos, e eu não conseguia engrenar. Tem cidades, municípios, que conseguiu fazer, talvez por serem pequenos, fazer esse atendimento mais rápido, tá? Esse atendimento já direcionado. A nossa cidade estava caminhando, tanto é que nós fazíamos reuniões mensais para mobilizar cada vez mais a rede. O que é mobilizar a rede? Cada segmento verificar o que pode fazer com que a rede aconteça. A criança tem problema de visão, tá? Então, o que eu posso agilizar aqui na Secretaria de Saúde? O que eu posso fazer para que aconteça esse atendimento, tá? Então, assim por diante. SERP, agora, por exemplo, o que é o SERP? Nós vamos fazer direcionado ao atendimento da Secretaria de Estado de Educação. Daí criou o SERP. Mas o que é o SERP? Ou PCAE, né?
O PCAE é um Programa de Combate ao Abandono Escolar. Então, o SERP, o que é o SERP? O SERP é o Sistema para Preenchimento e Fluxo dos Encaminhamentos previsto nesse caderno, nesse PCAE, Programa de Combate ao Abandono Escolar. Então, nesse documento, nesse caderno, foi organizado, o Estado organizou, como que vai direcionar esse atendimento na escola, tá? O que ela vai fazer? Porque para o Ministério Público é importante que isso aconteça, porque muitos atendimentos que são feitos, quando eles são encaminhados, são solucionados os problemas, torna-se muito melhor, né? O aluno não está indo para a escola, tá? Você acha que é bom o Ministério Público ficar fazendo processo e toda aquela... Não, é melhor que o aluno, por prioridade absoluta, verifica o que ele está faltando e já encaminhe para a escola o quanto antes. Então, quanto antes melhor ele estiver na escola, menos trabalho terá o Ministério. Não que não queira ter trabalho, certo? Mas o objetivo principal é resolver esses problemas, né? O SERP é esse sistema para preenchimento e fluxo e encaminhamento, né? E esse caderno eu disponibilizei para vocês, tá? Vocês têm esse caderno, vocês têm lá disponível no Classroom, tá? Aquela plataforma. Então, eu já coloquei esse caderno lá. É bom para que vocês vejam, de repente, quem não conhece. Então, esse caderno é do Programa de Combate ao Abandono Escolar. Então, o sistema, ele substituiu os anexos desse caderno. Então, para você não ficar preenchendo papel, tá? Para você não ficar gastando, né? Quanto papel, para não ficar preenchendo papel, você pega e direciona já a esse sistema. Então, torna-se muito mais fácil e ágil utilizar esse sistema, né? Então, os anexos do caderno permitindo tramitação dos casos de infrequência da rede de proteção de forma online, eliminando essas fichas físicas. O caderno do Programa de Combate ao Abandono Escolar é o documento orientador do combate ao abandono escolar. E o SERP é o sistema. Então, esse PCAE é esse caderno, né, de Programa de Combate ao Abandono Escolar. Então, esse caderno, que é o documento que vai orientar, tá, o combate ao abandono escolar, e o SERP é o sistema para registrar. Porque antes, o que acontecia, né, gente? Eu era conselheira, eu lembro. Você preenchia uma ficha, essa ficha ia para o conselho tutelar. Entende? Primeiro você preenchia a ficha na escola, vários dados. Chamava a família, fazia todas as ações que eram necessárias. Aí pegava essa ficha, encaminhava lá para o conselho tutelar. O conselho tutelar verificava ou encaminhava para a promotoria ou retornava para a escola, né? Se foi feita alguma coisa. Daí continuava na escola. Se o aluno veio, não veio, dava uma resposta. Então ficava uma ficha, imagine, passando para lá e para cá. Então foi criado um sistema, que é bom, né? Mas o caderno embasa as ações que devem ser feitas. Então, como nós falamos, faltam 5 dias consecutivos, né? Em até 2 meses, e 7 alternados sem justificativas, tá? É incluído nesse programa. Então, 5 dias consecutivos, ou em até 2 meses. 2 meses, 7 dias alternados sem justificativas vai ser incluído no SERP. As escolas fazem a busca desses estudantes em contato e em reunião com os responsáveis. Se não obtém sucesso, encaminha os casos para os órgãos de proteção dos direitos da criança e adolescente, como o Conselho Tutelar. Se as medidas aplicadas pelo Conselho não resultarem no retorno do estudante, daí os casos são encaminhados ao Ministério Público, ao Poder Público. Então, né, o trâmite é o mesmo, que tinha a folha, mas agora é pelo sistema, tá? Então, é encaminhado, né, a escola chama os pais, verifica faltas injustificadas. Se tem justificativa, também vai justificar. Ele faltou lá 8 dias, tá? Mas ele trouxe atestado médico, então apresenta atestado médico. Aí ele faltou, não apresentou nada, então vou chamar, primeiro vou fazer, né, as ações, chamar os pais, fazer reunião, verificar todo aquele processo. Não veio, encaminha o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar também fazer os encaminhamentos do Conselho Tutelar. Não veio, Ministério Público, tá? Os pais respondem por isso. Os pais, por lei, poderiam até ser presos, tá? Que não estão fornecendo, né, dependendo da situação, não é toda a situação, dependendo da situação que é verificado o contexto. Pode ser preso, poderia ser preso, sim.
Eles não prendem por quê? Por conta da, né, como é que vai prender um pai lá, trabalhador? Então tem que resolver o problema da família, tá? Mas teve uma vez, quando eu era conselheira, não aqui em Ponta Grossa, em outro município, que uma juíza prendeu uns pais lá. Foi só a gente indo para a escola, né? Então foi um aspecto positivo, eu penso. Pegou uns para Cristo lá, né? Não que seja, é que de repente para as pessoas verem da responsabilidade, as pessoas não acreditam, né? Não que eu queira algo assim, mas eu penso assim, muitas vezes precisa de uma ação de acordo com a lei para as pessoas verem que tem consequências, né? Tá? Ai, ai, ai. E a equipe pedagógica, o que deve fazer? O combate ao abandono inicia-se mediante apuração e frequência, como nós verificamos, tá? Nas disciplinas que compõem a matriz curricular, sendo imprescindível o acompanhamento periódico e sistemático da frequência pela equipe pedagógica, garantindo assim agilidade no processo de efetivação das providências citadas. Faltou, o pedagogo tem que verificar, tem que fazer um controle para observar com os professores quem está faltando ou não e já tomar as devidas providências, né? Não esperar. Após a comunicação dessa infrequência pelo professor, a equipe pedagógica fará os registros e vai iniciar os primeiros encaminhamentos de busca ativa, né? Como nós falamos. Então, a responsabilidade. Aqui está fazendo uma sequência. Veja a infrequência, tá? Comunicado pelo professor, o professor tem que comunicar, né? Faz um controle, gente. Quando o pedagogo é organizado, ele faz esse controle. Ele verifica, vai em busca, daí vai dizer, não, mas o professor não vem, não, mas eu também como pedagogo tenho que, né? Muitas vezes o professor não sabe, não foi orientado, não sabe para quem comunicar, tem essas situações. Então, nós, como pedagogos, temos que dizer, professor, comunique as faltas, né? E também, eu sempre fazia nas reuniões, quando eu estava como diretora, mostrava ao professor essa responsabilidade, que não é cobrança apenas do pedagogo, é lei e precisa ser efetivado. Senão, quem vai responder é o diretor da escola, tá? E também o professor, segundo alguns artigos nós verificamos da LDB e também do Estatuto, que vai cobrar desse professor que ele deve comunicar quando o aluno falta. Os mesmos deverão estar cientes que os pais, né, se não comparecer à reunião, o seu estudante não retornar às atividades, o caso do abandono escolar será encaminhado ao conselho tutelar, né? Os pais têm que estar cientes também da sua responsabilidade. Acabei de dizer, tem que falar para o professor, tenho essa responsabilidade, tem que falar para os pais dessa responsabilidade, tenho, porque senão vai dizer, nossa, essa pedagoga fica encaminhando lá, e, né? Por que isso? Por que me encaminhar para o conselho tutelar? Explica que está lá na lei, é sua responsabilidade acompanhar, se você não acompanhar, você responde por isso. Então é melhor você dar um retorno quando o aluno falta do que você esperar eu encaminhar como pedagoga para o conselho tutelar. Então tem que mostrar isso. A equipe pedagógica deve investigar as causas. Aqui, essas questões estão nesse documento, tá? Nesse programa. Então, vocês poderão verificar essas questões. Eu coloquei só algumas, só para a gente ter uma reflexão de que questões que eu poderei verificar na falta do aluno, mas vocês verão completo lá nesse caderno. São as mesmas questões que estão lá. Existem evidências, queixas, marcas de violência? Há indício de comprovação de que o estudante usa substâncias ilícitas, drogas, bebidas? O estudante possui as condições materiais, né, que nós acabamos de falar? O estudante dispõe de uniforme? O estudante apresenta rendimento suficiente? A relação professor-estudante explicita tensões, conflitos? O comportamento do estudante interfere na assimilação? Tudo aqui são questões para a gente refletir a causa. Por isso que eu disse, nós temos que ver o contexto, o que está acontecendo, por que aquele aluno faltou, a causa de tudo isso, tá? Então, por isso que tem que ser verificado todas essas questões. Tem que ter esse olhar, essa responsabilidade da equipe pedagógica. Tem muito mais questões, mas essa é só para vocês terem a noção. Tem que ver o problema. Não somente um aspecto veio ou não veio. O que está acontecendo nesse processo aí, né? Por que está faltando? Na esfera da equipe pedagógica também é possível traçar um planejamento. Então, a equipe pedagógica também pode fazer isso, né? A fim de garantir ações imprescindíveis para receber o estudante e mantê-lo na escola. O que é esses aspectos? Se o aluno vai retornar, ele tem que ser bem acolhido também. Se acontecer alguma coisa, nós temos também que fazer com que ele venha e retorne, e esse retorno também seja bom. Outra coisa, né?
ele faltou bastante. Ele perdeu prova, ele perdeu conteúdo, ele perdeu atividades. Então, plano, o pedagogo tem que verificar um plano para que recupere o que ele perdeu. Tá? Então, de forma alguma, ele vem para a escola e eu não faço nada. Eu tenho que fazer várias ações para que ele retome e realmente dê continuidade, não só para fazer presença ali. Ah, ele veio e pronto, pronto, já fiz a minha parte. Não, como pedagogo, não. Como pedagogo, daí começa o trabalho de fazer esse plano de ação para verificar o que precisa rever, que atividades que perdeu, que precisa recuperar, e assim por diante. Algumas ações envolvem espaço externo à escola, orientação sobre hábitos de organização, né? Outras são direcionadas ao espaço escolar interno, como conversa com os demais estudantes, como eu falei, vai verificar de acordo com a situação que aconteceu, que isso é só uma reflexão. As ações de combate à evasão escolar, diferentemente do abandono, que requer acompanhamento diário de frequência, acontece anualmente após levantamento realizado pela Secretaria de Direção da Escola dos estudantes, cujos responsáveis não realizaram matrícula para o ano seguinte. Então, a evasão, eu tenho que sempre estar acompanhando, fazendo esse levantamento. Não fez a matrícula? Opa, se evadiu. Né? Não deu continuidade. Aonde que está esse aluno? Tem que comunicar. Tá? Então, a evasão é mais preocupante. O abandono, você faz aquele acompanhamento ainda, você retoma, né? Ele volta, retorna, ele faz a matrícula. Então, você, o que acontece? Você está vendo aonde ele está. Agora, se ele sumiu, evadiu-se, aonde está, né? Tá? É nesse aspecto que verifica. Assim, com ações articuladas de todos os segmentos da escola, é possível que o estudante se perceba parte de um grupo, valorize o próprio esforço dos colegas, dos professores e retome seus estudos, ampliando e solidificando seus conhecimentos. Então, aqui, mais do que nunca, essa responsabilidade de todos nós contra a evasão escolar e o abandono escolar. Certo, gente? Falei bastante, que eu gosto desses assuntos. Hoje terminamos a nossa aula. Quero agradecer mais uma vez para vocês a confiança em meu trabalho. Vou disponibilizar lá esse vídeo para que possa assistir mais vezes e também esses cadernos que eu falei para vocês. Agradeço de coração a confiança por estarem sempre comigo. O objetivo é compartilhar esses conhecimentos, né? E assim aprender, tá bom? Muito obrigada. Até. Beijo.